Menos de uma semana depois dos Estados Unidos divulgarem a sua Estratégia Nacional de Segurança, um documento que cada administração, cada governo dos Estados Unidos divulga com suas visões sobre o mundo, seus tópicos prioritários, e sobre o qual tem vídeo aqui no canal, a China divulgou o seu documento com a sua política para a América Latina e o Caribe. A estratégia dos Estados Unidos resgata e reitera a doutrina Monroe e deixa mais do que explícito a tentativa ou o esforço de afastar a presença chinesa, seja ela econômica, diplomática ou outras parcerias, do continente latino-americano. Mas e a China? O que é que ela quer da América Latina? Qual é a política chinesa para a nossa região? Será que o país está disposto a abrir mão de sua presença econômica aqui porque os Estados Unidos assim o querem? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, logo depois da vinheta do canal. Se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você pode e se você quer, considere contribuir financeiramente com o nosso canal. A gente tem uma campanha lá no Apoia-se, a plataforma de financiamento coletivo. A gente tem um Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo durante toda a nossa discussão. E a chave Pix também vai estar aqui na descrição. Caso prefira, tem a opção também de se tornar um membro aqui do canal, fazer parte do clube de membros. Isso nos ajuda muito. Se não puder, há outras formas de ajudar. Engaje esse vídeo, compartilha nas redes sociais também para aumentar o alcance lá e comenta aqui embaixo. O documento sobre o qual vamos falar é o Documento de Política da China sobre a América Latina e o Caribe, divulgado no último dia 10 de dezembro. Uma coisa importante para a gente salientar já nesse início é que esse é o terceiro documento desse tipo. O primeiro documento de política chinesa para a América Latina e o Caribe foi divulgado em 2008, o segundo em 2014, 6 anos depois, e o terceiro, esse que a gente vai analisar hoje, agora em 2025, 11 anos depois. O documento ele traz o que chama de 5 programas: solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e conectividade interpessoal. O que a gente vai fazer aqui é muito parecido com o que fizemos no vídeo sobre a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Vamos ler em conjunto alguns trechos e discutir os eixos gerais desse documento chinês. O primeiro ponto que eu queria salientar aqui é que o documento ele inicia definindo, dando um tom de nova era e criticando implicitamente a postura dos Estados Unidos nesse momento histórico. Olha esse trecho aparecendo aí na tela e olha o que ele diz. Atualmente, mudanças sem precedentes em um século estão se acelerando no mundo e uma significativa alteração está ocorrendo no equilíbrio de poder internacional. O Sul global se destaca com um forte ímpeto e desempenha um papel cada vez mais importante no progresso da humanidade. Ao mesmo tempo, o mundo é assolado por um crescimento econômico fraco, frequentes conflitos e distúrbios regionais e intimidações unilaterais que minam a paz e a segurança internacionais. A sociedade humana enfrenta desafios sem precedentes. Esse documento, assim como os dois primeiros, já traz no seu início uma condição para a parceria que a China oferece aos países da América Latina ou Caribe. Que condição é essa, pessoal? É o respeito à política de uma só China no tema Taiwan. Essa é uma exigência inegociável chinesa para qualquer investimento na região e está também na abertura do documento, como mostra esse trecho aí na tela, que fala: o princípio de uma só China é o fundamento político e a premissa fundamental para o desenvolvimento de relações diplomáticas entre a China e outros países. O governo chinês reconhece que a maioria dos países da América Latina e Caribe respeita o princípio de uma só China, reconhece que existe apenas uma China no mundo, que Taiwan é parte inalienável do território chinês e que o governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China, opõe-se à independência de Taiwan em qualquer forma
e apoia o governo chinês na salvaguarda da soberania nacional e da integridade territorial, bem como na concretização da reunificação nacional. Esse ponto aqui é importante, pessoal. Para a China, o princípio e o respeito à política de uma só China, que quer dizer que Taiwan é parte da China, é inegociável. Por quê? O que é que acontece? A ilha de Taiwan tem uma longa história em relação ao pertencimento ou à composição da nação chinesa. Em algum momento a gente vai fazer um vídeo sobre a geopolítica de Taiwan, discutindo aquela região e falando por que ela é tão importante e por que ela é tão importante para o imperialismo na sua política contra a China. Por agora, basta a gente entender que, depois da Revolução Socialista na China, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek foge para Taiwan. Taiwan é uma ilha que fica na costa chinesa e se estabelece lá em Taiwan. O Partido Comunista Chinês, com Mao Zedong à frente, proclama a República Popular da China, enquanto o governo de Chiang Kai-shek em Taiwan diz: não, a verdadeira China somos nós. Então, por muito tempo, do ponto de vista diplomático, haviam duas Chinas na prática. Um governo nacionalista sob controle única e exclusivamente de Taiwan e o governo socialista com o Partido Comunista à frente na China continental, por assim dizer. Paulatinamente, o governo nacionalista de Taiwan, que na verdade não era governo nenhum, eles só fugiram da ilha porque estavam perdendo a guerra civil e perderam a guerra civil, vai perdendo seu lugar para a República Popular da China, que é aceita e abraçada, ainda que a contragosto, por boa parte do mundo, ou a maior parte do mundo, como a verdadeira China. Quando o tempo vai passando, criam-se movimentos em Taiwan que são a favor da independência. Movimentos minoritários, mas que vão ganhando alguma força e que querem uma terceira via. Não querem nem ser parte da China continental, nem dizem que Taiwan é China, mas que Taiwan seria, na verdade, uma nação independente, ou que buscam independência. Isso é uma ficção na prática. Esses movimentos, eles são agentes do imperialismo em Taiwan, ajudam na política do imperialismo em Taiwan e são financiados assim. Mas até hoje a China não abre mão da sua política, seu princípio de uma só China. Taiwan é parte inalienável do território chinês, não é independente, não será independente e tampouco é uma segunda China. Só existe uma China que diz respeito ao território da China continental e Taiwan. E esse impasse continua em aberto até agora. Taiwan é, na prática, uma base do imperialismo estadunidense na Ásia e um grande porta-aviões, por assim dizer, uma ilha gigantesca que é, como alguns autores o definem, um porta-aviões impossível de afundar, porque é uma ilha, é uma base, é um ponto de apoio, de lançamento contra a China continental. E para a China estabelecer negócios aqui no continente, com qualquer país, é preciso que o país respeite esse princípio de uma só China. O texto, pessoal, ele enfatiza em vários trechos a oposição ao unilateralismo dos Estados Unidos, a política de poder e de intimidação dos Estados Unidos, e insta o fortalecimento e representação dos países emergentes, por assim dizer. Inclusive apoiando reformas em diversos organismos internacionais. Olha esse trecho aí na tela. A relação China-América Latina não visa nem exclui terceiros, nem é subjugada por nenhum terceiro. Ela atende aos interesses fundamentais de ambos os lados e à tendência de nossa época, caracterizada pela paz mundial, desenvolvimento, cooperação e benefícios mútuos. Não é bem isso que caracteriza nosso momento, né? Mas vamos lá. Com base no princípio do respeito mútuo e alavancando forças complementares, a China está disposta para realizar cooperação trilateral para o desenvolvimento nos países da América Latina, com países relevantes de fora da região e organizações internacionais, sob a premissa de que tal cooperação seja proposta, acordada e liderada por países da região. Isso daqui é uma resposta diplomática direta à doutrina Monroe dos Estados Unidos, tá? Vamos reler esse trecho do começo aqui, ó. A relação China-América Latina não visa nem exclui terceiros, nem é subjugada por nenhum terceiro. Esse terceiro é os Estados Unidos. Na prática, o que a China está falando é que a região é soberana, ou teria que ser soberana, para definir os seus parceiros. Um ponto importante é o eixo que vai falar sobre desenvolvimento e sobre infraestrutura.
A iniciativa Cinturão em Rota, ou a nova Rota da Seda, sobre a qual inclusive eu acho que vale um vídeo aqui no canal, aparece no documento e aparece com um convite aos países da região para integrar-se e estabelecer parcerias. Quando vai falar sobre infraestrutura e energia, foca em aspectos tradicionais, como transporte ferroviário, portos e etc. E também aspectos emergentes ou mais contemporâneos. Menciona cidades inteligentes, menciona o 5G, menciona energia nuclear e eólica, tentando estabelecer parcerias ou se colocando para estabelecer parcerias nesses âmbitos. E tem um ponto importante também na hora que vai discutir os recursos da região, que a China coloca no documento a intenção de estabelecer parcerias e contratos trabalhando para utilizar a moeda local, o que indica um esforço, uma disposição para cada vez mais fugir da dependência do dólar como moeda global, moeda do comércio global. Claro que as coisas não são simples assim. Não se desdolariza uma economia, um mundo tão rápido. Mas a intenção colocada aqui é importante ainda mais nesse momento, ainda mais se referindo à América Latina, que sempre foi vista pelos Estados Unidos como a sua área de influência, onde a única potência permitida são eles. Esse é o espírito da doutrina Monroe, sobre a qual a gente vai ter um vídeo aqui. Olha esse trecho aqui, um trecho muito importante e interessante, na hora em que vai falar sobre indústria. A China fortalecerá a sinergia nas estratégias de desenvolvimento industrial, aumentará as trocas em políticas industriais, aprofundará a cooperação em matérias-primas, bens de consumo, fabricação de equipamentos, indústrias verdes e de baixo carbono, cadeias industriais e de suprimentos e parques industriais, e promoverá o desenvolvimento inteligente, digital e verde das indústrias na China e nos países da América Latina. A China trabalhará por uma parceria China-América Latina mais estreita em cadeias industriais e de suprimentos e promoverá a negociação e assinatura de documentos de cooperação. Essa é uma coisa que deveria interessar mais diretamente o Brasil. A gente vai fazer um apanhado geral no final e fazer um comentário geral, mas essa parte muito nos interessa. Essa região, América Latina, ela é, a partir de agora, ela é, já há um tempo e agora, mais do que nunca, o grande teatro da disputa entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos estão extremamente incomodados com a presença econômica chinesa aqui e querem colocá-la para fora. A China não parece disposta a sair daqui porque os Estados Unidos dizem que assim tem que ser. O Brasil deveria saber aproveitar essa disputa entre as duas grandes potências do mundo para sair disso ganhando, principalmente industrializando-se. Não parece que esse é interesse de nenhum dos governos, nem o do momento, nem muito menos nos últimos, e principalmente não é um interesse da burguesia brasileira, porque mais que o governo do momento, é a classe dominante brasileira que faz uma escolha por um capitalismo dependente, por ser um país desindustrializado e cada vez mais assim, e ser um país que basicamente planta soja e cria gado para exportar e está pouquíssimo interessado em produzir aqui produtos de alta complexidade ou pelo menos trabalhar aqui a matéria-prima que vai ser exportada. Não, o princípio é o princípio de sempre desde a colonização. Tira da terra, não tem trabalho nenhum em cima do produto, exporta. Tira da terra, não tem trabalho nenhum, exporta. Tira da terra, exporta. Antes foi cana-de-açúcar, foi pau-brasil, foi ouro, agora é minério, agora é soja, agora é gado. Atividades econômicas de alto grau de dano ao meio ambiente, de baixo grau de complexidade, que não precisam de mão de obra qualificada e com bons salários, e assim o país caminha cada vez mais para aprofundar a sua dependência nessas relações com a China. A China é o grande parceiro comercial do Brasil hoje, mas vai ver o que é que a gente exporta para a China? Vai ver o quanto a gente consegue aproveitar desse interesse chinês na região? Nada. É só bilhões e bilhões e bilhões de reais entrando em dólar no bolso do agronegócio e nada ficando com o país, senão a destruição ambiental.
Uma outra parte muito, mas muito importante e que diz respeito diretamente à soberania e segurança cibernética é o momento em que a China propõe, coloca à disposição o seu sistema alternativo ao GPS. Porque não sei se vocês sabem, mas o GPS que a gente utiliza, que tem no celular, que tem no nosso computador, é uma tecnologia estadunidense, que além de ter mapeado todo o nosso território com uma facilidade absurda, pode a qualquer momento ser interrompida se assim os Estados Unidos decidirem. E entre outras várias coisas, a China dispõe o seu sistema alternativo para o uso dos países da América Latina. A gente está falando do Beidou, o GPS chinês ou o aplicativo chinês de geolocalização. Olha esse trecho que está aparecendo na tela para vocês aí agora. A China acolhe com satisfação a utilização do sistema de navegação por satélite Beidou pelos países da América Latina e do Caribe e apoia a coorganização de um fórum de cooperação China-América Latina e Caribe sobre o sistema de navegação por satélite Beidou. A China está pronta para explorar a construção conjunta de um centro de cooperação e desenvolvimento de aplicações do Beidou China, América Latina e Caribe para aprofundar a cooperação na aplicação do Beidou. Essa parte é especialmente interessante porque, mais do que utilizar o GPS chinês, o Brasil deveria ter de qualidade e popularizado um GPS próprio, um sistema de geolocalização brasileiro em que a soberania absoluta fosse do Estado brasileiro. Por óbvio que a melhor solução não é trocar o GPS estadunidense pelo chinês, mas só o fato de, no nosso continente, ter países que estão adotando ou países onde o uso está se tornando mais popular, já é um indicativo de que há a disposição para fugir desses sistemas dependentes dos Estados Unidos. E todo o trecho do documento que vai falar sobre isso, que vai falar sobre inteligência artificial, que vai falar sobre o enfrentamento às big techs americanas, toda essa parte do documento é especialmente importante nesse momento, em que está cada vez mais escancarado, cada vez mais gritante o fato de que essas redes sociais, todos esses aplicativos que a gente usa, não são meramente aplicativos, não são coisas inofensivas, são empresas estadunidenses que a maior parte delas, apesar de privadas, estão extremamente imbricadas com o Estado estadunidense. Basta a gente lembrar daquela icônica imagem dos presidentes, os donos de todas essas big techs na posse de Trump nesse novo mandato. A China também faz discussões sobre segurança global e cooperação militar nesse documento. Se dispõe a América Latina para estreitar os laços de intercâmbio e cooperação militar que já existem. Por exemplo, há uma discussão sobre fazer do continente uma zona de paz. Olha esse trecho aí na tela. A China apoia a proclamação da América Latina e do Caribe como zona de paz e a declaração dos Estados-membros da Agência para a Proibição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe. Defende a solução pacífica de controvérsias internacionais e questões críticas e opõe-se à ameaça deliberada ou uso da força. Isso aqui, novamente, essa parte final é sobre os Estados Unidos, sobre a política dos Estados Unidos para a região e o fato de que o nosso irmão do norte se sente à vontade para intervir, inclusive militarmente, em qualquer parte do nosso continente, quando for necessário. A parte sobre armas nucleares precisa de uma discussão mais aprofundada. Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, você sabe que eu sou completamente a favor do Brasil, por exemplo, ter armamento nuclear. Mas, sem dúvida nenhuma, entre as grandes potências, que são também as grandes potências nucleares, a China é, entre elas, a que tem a melhor política para as armas nucleares e que, fundamentalmente, na prática, isso é fato, não é interpretação, não multiplica o seu arsenal como os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo. Só a nível de comparação, estima-se que os Estados Unidos tenham mais de 5.000 ogivas nucleares hoje. O mesmo vale para a Rússia, as estimativas passam de 5.000.
E a China, que é o quarto país, inclusive, porque a França tem mais que a China. A propósito, a França e o Reino Unido, se eu não me engano. Se eu não me engano, a ordem é Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Mas enfim, a China ela tem cerca de 250 ogivas nucleares, nada próximo das quase 5.000 dos Estados Unidos e da Rússia. De fato, entre as grandes potências, a China é hoje o país que tem a melhor política para as armas nucleares. É contra a proliferação nuclear, não multiplica o seu arsenal indefinidamente, tem apenas o suficiente para garantir sua soberania e garantir que o país não vai ser atacado porque pode retaliar, mas busca, na retórica e na prática, incentivar ações de não proliferação. Mas essa discussão mais longa a gente vai ter que fazer em outro momento. Na parte de cooperação militar tem esse trecho aí na tela que eu queria ler com vocês que fala o seguinte: a China realizará ativamente intercâmbios e cooperação militar com os países da América Latina e do Caribe. Expandirá os intercâmbios amistosos entre as principais autoridades de defesa e militares de ambos os lados, fortalecerá o diálogo político e estabelecerá mecanismo de reuniões de trabalho. Os dois lados realizarão visitas mútuas entre delegações e embarcações, aprofundarão os intercâmbios profissionais em áreas como treinamento militar, treinamento pessoal e operações de paz da ONU, expandirão a cooperação prática em áreas de segurança não tradicionais, como ajuda humanitária e combate ao terrorismo, e aprimorarão a cooperação em comércio e tecnologia militar. Isso na prática já existe com graus diferentes de parceria, especialmente esse intercâmbio, a discussão técnica, o contato entre as autoridades de defesa de um ou outro país. Mas, do ponto de vista militar, a discussão da relação entre Brasil e China, ou entre as forças armadas, é muito mais profunda e toca em diversos temas, como anticomunismo, como xenofobia, como um alinhamento da maior parte das figuras relevantes nesses ramos, porque na prática a gente não pode esquecer que, ideologicamente falando, a maior parte dos estados da nossa região são alinhados ou simpáticos aos Estados Unidos. Há também um ponto sobre segurança pública e judiciária, que fala sobre parcerias para combate a crimes transfronteiriços, a tráfico, a terrorismo. Se coloca à disposição para estabelecer acordos de extradição. E chega num ponto muito importante, que é o último ponto, que é basicamente a discussão sobre a expansão ou a maior atenção ao que se convencionou chamar na literatura especializada de soft power. O hard power seria a força militar, a capacidade de impor a sua vontade por meio da força, e o soft power seria o poder brando, a capacidade de influenciar, de expandir suas visões, de estabelecer contatos para além do uso da força. Nessa parte do documento tem dois trechos que eu queria ler com vocês. O primeiro, já aparecendo aí na tela, é esse que fala: a China apoiará o ensino da língua chinesa nos países da América Latina e Caribe. Facilitará o desenvolvimento conjunto de institutos Confúcio e salas de aula Confúcio. Estabelecerá oportunamente novos centros de língua chinesa e competências profissionais, centros de desenvolvimento de competências profissionais em chinês e centros locais de formação de professores de língua chinesa, e continuará a oferecer bolsas de estudo internacionais para professores de língua chinesa, oportunidades para o acampamento de verão e inverno Ponte Chinesa na China, livros didáticos de chinês e materiais de ensino para os países da América Latina e Caribe. Eu, particularmente, sempre achei que a China tinha uma máquina de soft power, ou uma máquina de propaganda, para quem quiser chamar assim, mas um esforço, uma máquina de estabelecer contatos e intercâmbios culturais com outros países, muito abaixo do potencial e da capacidade que o país tem para isso. Esse novo documento parece indicar um esforço maior. Para além dos institutos Confúcio, que são institutos de ensino de língua e cultura chinesa nos países, o Brasil tem vários desses institutos, há um esforço ainda maior, um esforço que ultrapassa isso. Vejam esse trecho aí, que é o último que a gente vai ler.
A China fortalecerá o diálogo e a cooperação em imprensa, publicações, rádio, cinema e televisão e incentivará a assinatura de acordos bilaterais sobre rádio, cinema e televisão com os países da América Latina e Caribe. A China trabalhará com os países da América Latina e Caribe para incentivar intercâmbios e coproduções de programas e a participação em festivais ou exposições sobre imprensa, publicações, rádio, cinema e televisão realizados em cada um dos países e fortalecerá os intercâmbios de pessoal, bem como a cooperação em tecnologia de mídia e indústria. A China apoiará a cocriação de conteúdo midiático e os intercâmbios e a cooperação de notícias entre as agências de notícias de cada país. Facilitará o intercâmbio de jornalistas residentes, a realização de entrevistas conjuntas, o intercâmbio de notícias e o treinamento de pessoal. A China convidará mais jornalistas dos países da América Latina e Caribe para visitas de curta e média duração e oferecerá oportunidades de treinamento na China para acadêmicos, profissionais da mídia e criadores de conteúdo independentes. Essa parte é especialmente importante. Se esse documento for ser seguido, e a gente não tem motivos para achar que ele não vai ser, a China dará um novo fôlego na expansão do seu soft power em todos os ramos, não só no ramo educacional, cultural, ensino de língua e cultura chinesa, como também no ramo da mídia, da criação de conteúdo, da rádio, TV e internet, e se coloca à disposição da América Latina para estreitar esses laços. Se esse documento for ser seguido, a presença ou familiaridade chinesa no continente latino-americano vai deixar de ser exclusivamente econômico, como é hoje. E vejam, não tem razão nenhuma para a gente olhar para isso e ficar assustado, achando que a China está estendendo seus tentáculos sobre o continente americano, que o soft power chinês vai envenenar a mente dos brasileiros ou latino-americanos e por aí vai. Não é assim que funciona e, inclusive, basta a gente olhar hoje para a extensa presença de institutos culturais e iniciativas semelhantes de diversos outros países, aqui no Brasil, por exemplo. Basta pensar na Aliança Francesa, que é um instituto desse mesmo caráter da França. O Instituto Goethe, que é um instituto alemão. Iniciativas parecidas de países como Itália, Espanha e etc. Isso para a gente não falar na presença cultural dos Estados Unidos na América Latina, né? O fato de que os Estados Unidos, por exemplo, definem o que vai passar nas salas de cinema do Brasil e da maior parte do mundo, diga-se de passagem. Então, embora seja importante notar e observar essa mudança, esse novo esforço chinês, nossa grande preocupação tem que ser com a influência dos Estados Unidos aqui, porque primeiro, está aqui em cima, geograficamente falando, tem um histórico de intervenção no nosso continente, e na prática hoje é quem já faz tudo que as pessoas acusam a China de fazer. Claro, a discussão aqui não é tem que ter dos Estados Unidos e da China. A nossa soberania tem que ser negociável e o Brasil tem que ser total e completamente soberano nesse sentido, mas não é bem assim que funciona. Pessoal, um exercício ainda mais interessante de se fazer, para além de ler e analisar esse documento, como a gente fez isso em conjunto aqui, ou pelo menos passou pelos principais tópicos, é o exercício de fazer a comparação entre os três documentos chineses. Para começo de história, observem a temporalidade aqui. O primeiro sai em 2008, o segundo sai 6 anos depois, em 2014, e o terceiro sai 11 anos depois, em 2025. Vejam aí a capacidade de planejamento e atuação a longo prazo. Enquanto nos Estados Unidos, cada administração divulga um documento com sua estratégia, sua política, sua leitura sobre as regiões do mundo e sobre o mundo inteiro, e a administração seguinte pode mudar e alterar isso. Embora o tema da política externa fosse, no sistema ali de 2 partidos estadunidense, a área em que havia mais consenso, mas pessoas, figuras, momentos como o momento Trump vêm para colocar isso de cabeça para baixo, mas nada garante que, a depender de quem foi a próxima administração, ou se tiver também, né, vai que Trump tenta aí dar o seu golpe novamente, dessa vez dá certo, consegue se tornar um César lá, e os Estados Unidos experimentam seu bonapartismo, enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas se muda a administração, muita coisa pode mudar. Do ponto de vista chinês, a política é pensada a longo prazo e independente da mudança de quem está à frente do país, essas linhas gerais se mantêm.
Então é curioso observar como no primeiro documento a China vê a América Latina como uma espécie de parceiro em desenvolvimento e agora já está dizendo abertamente para questionar o unilateralismo e as ações dos Estados Unidos, embora não mencione na prática. Como o tema do comércio em moedas locais e não em dólar passa a aparecer também. E também esse esforço por contar melhor a história da China nos países onde faz essa parceria, que é justamente esse esforço de soft power chinês. De maneira geral, em 2008, a China queria basicamente recursos, acumulando para o futuro, e nesse futuro que é o hoje, a China já se coloca como uma questionadora desse modelo de governança unilateral dos Estados Unidos. Embora é óbvio e sem nenhuma ilusão em defesa dos seus interesses. Mas aí a China luta pelos interesses dela e o Brasil. Se em 2008 e 2014 esse tema da hegemonia estadunidense era tratada com mais cautela, hoje a China se permite ser mais direta, como a gente viu em alguns trechos aqui. Na prática, pessoal, esse é um documento que trata dos interesses da China, até onde a China está disposta a ir e que parcerias ela está disposta a estabelecer. E são parcerias que podem ser boas sim para os países da América Latina, mas antes tem que vir uma coisa, a gente vai falar sobre ela no final. Por quê? Porque esse documento, e ainda mais com as adições dele, a menção ao GPS chinês, acordos de cooperação de segurança e cooperação militar, é um documento que trata desse momento de reorganização do poder global. E se a América Latina por muito tempo foi periferia na competição entre as potências, periferia no sentido de que os Estados Unidos nunca viram sua hegemonia na região ser tão questionada como hoje, agora a gente está, como eu falei, como o principal teatro dessa disputa. Os próximos anos vão ser fundamentais. Eu li uma coluna do coronel do Exército, Paulo Filho, ele até tem um canal aqui no YouTube, eu acompanho. Paulo foi meu professor na disciplina de Geopolítica da China, numa pós-graduação que eu fiz. Ele escreveu uma coluna sobre esse documento chinês, fazendo a análise dele e fazendo um questionamento que no final é bem útil. E que é o questionamento que todos nós deveríamos fazer. A China expõe sua estratégia para a região, expõe sua política para a região. O Brasil poderia tirar proveito desse impasse, dessa grande disputa entre os Estados Unidos e a China, embora vai chegar num limite de até onde a gente consegue tirar proveito. Limite que vai ser atingido porque em algum momento os Estados Unidos podem cumprir todas as suas ameaças que vem cumprindo a região até aqui. A bola da vez é a Venezuela. Quem garante que no futuro não vai ser o Brasil? Mas o mais importante é a gente se perguntar qual que é a política do Estado brasileiro, qual é a política do Brasil, qual é a estratégia do Brasil. Na minha opinião, inclusive, e eu sempre repito isso para todos aqueles que são defensores ativos, são quase advogados da China. Tudo que a China faz, essas pessoas vão lá e justificam. Eu presenciei muito isso e tive debate com várias pessoas, claro, em graus diferentes de complexidade, alguns defensores mais abertos, esforçados para justificar tudo que a China fizesse, outros mais críticos, mas eu tive esse debate no tema da Palestina, do genocídio que Israel cometeu na Palestina nesse último período, e a crítica de que a China deveria ter rompido relações com Israel, porque isso afetaria e obrigaria Israel a sentar na mesa e parar o genocídio contra o povo palestino. Mas a China não fez isso, e se fizesse também não seria a China, porque venhamos e convenhamos, as relações exteriores chinesas, as relações entre países por parte da China não são das melhores, nunca foram. Mas voltando e para encerrar, eu sempre digo para os defensores acríticos da China que não adianta querer repetir no Brasil o que a China está fazendo hoje. Ou não adianta querer seguir no Brasil o exemplo do que a China está fazendo hoje. Porque a China só conseguiu chegar aonde chegou, e ainda há discussão sobre esse caminho e sobre se é esse o nosso objetivo, mas a China só conseguiu chegar onde chegou porque antes ela fez uma revolução. Ela se resolveu com a sua classe dominante, e lá eles escolheram trancar a burguesia numa gaiola e fazer ela cantar, para usar a metáfora de Mao. E no Brasil, o que é que a gente vai fazer com a nossa burguesia?
E no Brasil, o que é que a gente vai fazer com a nossa classe dominante, que é uma classe dominante entreguista, vende pátria, muito mais interessada em ser subserviente aos Estados Unidos e que aqui lucra muito mais com esse modelo de capitalismo dependente do que com qualquer outro modelo de desenvolvimento econômico até dentro do capitalismo. A gente vai seguir nesse caminho? Ou será que o caminho não é outro? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembra de comentar aqui, compartilhar para mais gente ver, curtir esse vídeo. E lembra de comentar as dúvidas de vocês para o próximo Responde Euclides, que sai na última quinta desse mês, dia 25, dia de Natal. Vou deixar gravado com antecipação para a gente discutir em conjunto. Muito obrigado e um abraço.